né? Vou colocar até aqui a carta: as brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Contrariamente ao que eu vou dar uma opinião minha particular, contrariamente, eu não acho que essa seja uma carta como tantas outras que fizeram, porque ela tem um contexto muito diferente. Entrou a Fiesp, entrou a Febraban, entraram pessoas industriais, donos do dinheiro e dono de muitos políticos por aí. Não é isso, Júlio? Conta para nós um pouquinho o que você pensa sobre isso. Então, antes da gente abrir esse espaço aí para o Marcelo falar sobre essa PEC kamikaze, né? Aliás, um apelido que foi dado pela própria equipe do ministro Paulo Guedes, né? Também conhecida como PEC Tiro no Pé e PEC Ai Que Medo do Lula. Isso eu achei sensacional. Eu quero registrar que essa carta, as brasileiras e os brasileiros em defesa do Estado de Direito, elaborada pelo pessoal da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né, da USP, lançada na última terça-feira, Jean e Marcelo, ela ultrapassou, até poucos minutos aqui antes da gente começar o programa, ultrapassou as 300 mil assinaturas. E, por outro lado, também 2.400 tentativas de derrubar o portal, né? Para a gente ver como as milícias digitais aí estão funcionando, né? Bom, a Carta aos Brasileiros às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, ela traz duras críticas em defesa da democracia, do sistema eleitoral, e ela foi inspirada na Proclamação de Direitos, chamada de Carta aos Brasileiros de 1977, né? Que foi um importante marco aí contra o regime militar, né? Essa carta de 2022, desculpa, ela ressalta, abro aspas aí, ataques infundados e desacompanhados de prova questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Fecha aspas, né? E essa carta conclui: no Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado Democrático de Direito sempre. Só por esses dois parágrafos, só por esse parágrafo e o parágrafo final, dá para a gente ver o teor da carta, né? Não cita nomes, não fulaniza nenhuma posição, e é por isso que ela teve essa adesão, no primeiro momento, de 3.000 instituições e artistas e juristas, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e hoje essa grata surpresa aí de já ter ultrapassado as 300 mil assinaturas, né? Então, quem não se sente incomodado com a defesa das instituições, da rigidez das urnas e da democracia, entra lá no site, que o Jean vai colocar aqui para a gente, e assina a carta. Isso é o mínimo que a civilidade nos exige nesse momento. Eu gostaria só de fazer mais um comentário com relação a essa carta, Júlio. Por favor. Que ficou para mim muito claro, muito evidente que é uma redação assim que incomodou muito a base bolsonarista, incomodou muito. Um dos parágrafos da carta diz que a lição de Godofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos,
ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Então, gente, sabe, cansou esse negócio de vir atacar as instituições, de ser leviano com o judiciário, com o STF, com o TSE. Não tem mais espaço. E faço mais um comentário. O discurso também dúbio, né, que aquele presidente do Tribunal Superior Militar fez ontem ao se despedir, né, ao ser aposentado compulsoriamente aos 75 anos, também foi um discurso dúbio. Porque muita gente falou que, não, o Exército está... Ele falou lá, se você for encarar, vira e mexe, aquele artigo 142, né, da Constituição, que fala do Exército, não sei o quê, você pode encarar aquele pronunciamento desse militar aí como dizer o seguinte: eu vou intervir se não for o resultado do jeito que eu quero. Então precisa parar com essa história, gente. Hoje estava escutando também no rádio, vindo para São Paulo, né, um comentário de um analista econômico muito importante, que ele acabou fazendo um comentário muito preciso, que enquanto houver essa instabilidade eleitoral, essa instabilidade jurídica no país, ninguém vai botar uma grana aqui dentro do país para investir bilhões para ter um retorno a longo prazo. Né? Só o Bolsonaro não conseguiu entender isso ainda. O Bolsonaro e essa corja, né, de deputados e senadores que estão se comendo e se deleitando aí nesse orçamento secreto. Então, só para esclarecer quem está nos ouvindo aqui, o Gofredo que você citou é o professor Gofredo da Silva Teles, que é um jurista, né, professor da Escola de Direito do Largo de São Francisco, e é o autor da primeira carta, da Carta de 77, né? E outra coisa, hoje também, agora à tarde, eu estava ouvindo que a poderosíssima Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, ela não assinou a carta, mas deu uma justificativa. E acho que numa nota ela comentou que é a favor, que defende, né, a lisura das urnas eletrônicas. Ela não quis assinar, talvez por outros motivos, algum contexto da carta, mas fez essa nota em favor da lisura das urnas eletrônicas. Isso é uma manifestação importante e rara, né? Se já está a poderosa Febraban aí, e agora a CNI faz esse documento, eu acho que tinha que acender uma luzinha amarela lá no terceiro andar do Palácio do Planalto. Né? A Fiesp também, né, deu o seu apoio. A Fiesp foi a primeira a assinar, aliás. Foi a primeira instituição grande a assinar essa carta. E houve uma pressão muito grande aí do comando, né, da campanha do Bolsonaro para que alguns empresários retirassem a assinatura, e eles não retiraram. Alguns banqueiros, e o discurso do Bolsonaro e dos seus asseclas é ridículo, né? Que os bancos apoiaram a carta por causa que eles perderam, com o PIX, eles perderam dinheiro, né, da TED e do DOC, como se isso sustentasse o banco. E, aliás, o Bolsonaro veio falar de PIX quando, na época, ele não sabia nem o que era, né? E, aliás, foi implementado no governo Temer, né? Se não me engano, posso estar enganado, mas acho que foi implementado o PIX. Concebido no Temer. Tá. Obrigado pela correção. Concebido. Bom, boa noite, Jean, boa noite, Júlio, boa noite a quem nos vê e quem nos ouvem. Assim, os princípios que estão nessa carta, eu acho que, se você olhar friamente, eles são, eu diria que indiscutíveis até, né? Então, assim, como é que eu vou qualificar alguém que se irrita com uma carta dessa? O único ponto que eu coloco seria a questão das urnas, né, que estão sendo questionadas, o STF que está sendo questionado. Veja, questionar
qualquer método, qualquer processo, qualquer tecnologia, qualquer instituição, é justo, mas questionar pelos meios certos, né? Não fazer uso político dele, que é o que vem sendo feito ultimamente. Na verdade, o incômodo todo não é você questionar. Questionar sempre é saudável. Agora tem os caminhos certos para você fazer. Né? Aqui não é uma bagunça, aqui é uma república. Então, tem os procedimentos, né? Tem os recursos, tem as ações, tem as medidas que você pode tomar, e os caminhos legais que você pode tomar. Agora, não é no grito.